Olá, povo da Umbanda! Olá, meus irmãos e minhas irmãs de fé! Como é que vocês estão? Hoje a gente vai continuar falando sobre os elementais. No episódio anterior, a gente falou sobre os elementais artificiais, né? Também conhecidos como formas-pensamento. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os elementais naturais, que são também conhecidos como espíritos da natureza. Espero que vocês gostem. O meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista. E nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Bom, gente, ao contrário dos elementais artificiais que não têm vida própria, porque vocês lembram, né? A existência dos elementais artificiais está condicionada à constância dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Os elementais naturais, por sua vez, eles possuem uma vida totalmente independente da nossa. Os elementais verdadeiros, se é que eu posso usar essa expressão, fazem parte dos reinos da natureza. Eles também são os nossos irmãos menores, assim como são os animais, assim como são as plantas. O quê, Evandro? Então agora você quer me convencer de que aquela samambaia que está plantada no vaso lá em casa também é minha irmã? Exatamente isso! A samambaia, a roseira, a árvore, o simples raminho de grama é um ser vivo. E pelo fato de ser um ser vivo, faz parte dessa teia gigantesca dentro da qual nós também estamos inseridos. E se você acha um absurdo da gente falar que as plantas têm alma, começa a estudar o xamanismo e você vai ver que lá eles falam que até as pedras possuem alma. Bom, dos animais eu nem preciso comentar, né? Porque se você acha que um cachorro, ou um gato, ou um boi não possui alma, então, eu não sei realmente em que século você está vivendo. Aliás, gente, o próprio kardecismo fala que nós, como espíritos, estamos em constante evolução. E nessa trajetória evolutiva, os espíritos passam por vários reinos da natureza. Então, nós já passamos pelo reino vegetal, nós já passamos pelo reino animal, e hoje nós estamos vivendo no reino hominal. Mas presta atenção, tá? Eu não estou falando que a gente nasce gente e depois reencarna bicho, depois reencarna planta. Não é nada disso. Não vamos pensar besteira, tá? Não é isso que os espíritos nos falaram. Eles dizem sim que nós passamos por outros reinos da natureza, mas que só depois de milênios e milênios de evolução, o nosso espírito conquistou o direito de estar no reino hominal. Porque, para a gente passar de um reino para o outro, demora zilhões de anos para isso acontecer. Não é assim de uma hora para outra. Morreu o bicho e já nasceu gente. Existe todo um processo evolutivo. Existe uma maturação do espírito para que isso aconteça. Vocês entendem? O Leon Denis, que é um autor muito conceituado no meio kardecista, e que foi o sucessor do Allan Kardec, ele falou certa vez o seguinte: na planta, a inteligência dorme. No animal, a inteligência sonha. Só no homem a inteligência desperta. Ou seja, é só quando o espírito entra no reino hominal é que ele começa a tomar consciência de si próprio. E é engraçado, né? Porque até chegar no reino hominal, a evolução do espírito acontece de uma forma meio automatizada. Precisa só de tempo, acúmulo de experiência reencarnatória e de trabalhar os seus instintos. Só que depois que o espírito entra no reino do homem, por uma lei divina, aquele espírito para de evoluir automaticamente. A partir de então, o progresso só acontece com um concurso da vontade do próprio agente, que é o ser humano. E essa vontade humana tem que estar em harmonia com as leis eternas, senão a evolução não acontece. É por isso que muitos de nós aqui no reino do homem, e quando eu falo muitos de nós, eu estou me incluindo nessa contagem, nós permanecemos com a nossa evolução estacionada durante muitas e muitas vidas, até sentirmos novamente a necessidade de prosseguir na marcha evolutiva. Diferente do que acontecia quando nós estagiávamos no reino vegetal e depois quando nós passamos para o reino animal. Porque naquela época, a nossa evolução não dependia tanto do nosso esforço pessoal, né? Porque nós ainda não tínhamos a nossa consciência totalmente despertada. É por isso que o Leon Denis falou, na planta a inteligência dorme. Porque apesar da planta ter um princípio inteligente dentro dela, esse princípio inteligente está adormecido. A planta age 100% por instinto. E depois de milhões e milhões de anos, quando o espírito evolui para o reino animal, a inteligência começa a dar os seus primeiros passos em direção à consciência. Se vocês notarem, os animais,
apesar deles ainda viverem em um estado de inconsciência sobre si mesmo, porque eles ainda não têm consciência de que eles existem, nessa fase do reino animal, eles já começam a ter lampejos de inteligência. Ainda não é essa consciência, essa inteligência tão clara como nós temos hoje, né? Por isso que o Leon Denis fala que no reino animal o espírito sonha, porque é uma inteligência assim meio confusa, meio descontinuada. Só que, por que eu estou falando isso para vocês, dessa evolução do espírito pelos reinos da natureza? Porque existe um reino intermediário que fica entre o reino animal e o reino hominal, que nós chamamos de reino elemental. Os espíritos que vivem no reino elemental, eles estão em uma faixa evolutiva intermediária entre o animal e o homem. Se por um lado eles já são muito evoluídos para permanecerem como animais, eles ainda não têm um raciocínio e a consciência plenamente desenvolvidos para entrar no nosso reino, no reino do homem. São espíritos que já não agem tanto pelo instinto, porque eles já conseguem direcionar conscientemente a sua vontade. Só que tem um porém. Os elementais ainda não desenvolveram a capacidade de direcionar o bem do mal. Eles não têm esse senso crítico que nós temos da dualidade. Se a gente pudesse fazer uma comparação muito tosca da inteligência de um elemental com a inteligência de um ser humano, nós poderíamos comparar um elemental com a inteligência de uma criança de 3 anos. Percebam que uma criança de 3 anos de idade é muito mais inteligente do que qualquer animal que existe, né? Mas a consciência dela ainda está meio que adormecida. Assim são os elementais. Os elementais são seres puros, seres ingênuos, muitas vezes travessos e que obedecem cegamente a espíritos que eles consideram como mais experientes, como mais velhos. Evandro, mas por que a gente não consegue ver os elementais se eles fazem parte de um reino da natureza? Bom, primeiro porque esse reino não está no nosso plano físico, né? O reino elemental, apesar de também ser um plano físico, ele existe em uma dimensão paralela à nossa. Mas essa dimensão paralela que eu estou falando não é o plano espiritual. Os elementais, eles não vivem no plano espiritual, a não ser que eles estejam desencarnados, né? Porque os elementais, assim como nós, eles também nascem na matéria e morrem, e depois eles renascem. Afinal de contas, esse processo reencarnatório existe em todos os reinos da natureza. Mas então por que a gente não consegue ver os elementais? Bom, a gente não consegue ver vírgula, né? Porque tem muita gente que consegue sim. Mas para a maioria das pessoas, os elementais não são visíveis. E mesmo as pessoas que conseguem ver os elementais, isso acontece só em situações muito especiais, em determinadas condições atmosféricas. Não é toda hora que isso acontece. A gente pode fazer a seguinte comparação do reino elemental com o reino hominal. Sabe uma estação de rádio? Aquela estação de rádio que a gente ouve música, ouve programa, entrevistas. Então, imagina que exista uma estação que se chama Rádio Humanidade. E para você poder sintonizar essa rádio, você precisa colocar o seu aparelho em 101,4 MHz. Ok? Todos nós aqui no reino humano estamos sintonizando nessa rádio, 101,4 MHz. Rádio Humanidade. Só que essa não é a única estação de rádio que existe, né? Tem uma outra estação que se chama Rádio Elemental e que funciona numa faixa diferente. Funciona em 98,9 MHz, por exemplo. E todos os elementais estão sintonizados nessa faixa. Daí eu pergunto para vocês o seguinte: se o espectro de frequência do seu aparelho está programado só para ouvir a Rádio Humanidade, vocês vão conseguir ouvir também a Rádio Elemental? Não dá, né, gente? Você não consegue ouvir 2 estações de rádio ao mesmo tempo, a não ser naqueles casos em que ocorre algum tipo de interferência. Porque dependendo do lugar onde você esteja com seu rádio, dependendo da distância da antena, o seu aparelho pode eventualmente captar ondas de outra estação. Mas essas ondas vão vir sempre com muito chiado, com muita interferência. É isso que acontece quando a gente vê um elemental. O nosso rádio psíquico, apesar de estar programado só para ouvir a Rádio Humanidade, ele está posicionado em determinado local, em determinadas condições, em que podem ocorrer interferências e, eventualmente, a gente consiga captar um pouquinho do sinal da outra estação, da rádio elemental. Mas mesmo assim, as impressões que vão chegar até a nossa mente chegam com muito chiado. Você não vai conseguir ver um elemental nitidamente, de maneira cristalina. Muitas vezes, você vai ver uma fumaça, uma sombra, uma figura distorcida.
justamente por causa dessa limitação que existe no nosso aparelho de captar as ondas da rádio elemental. Eu sei que fica um exemplo meio tosco esse, mas eu acho que deu para vocês entenderem pelo menos o conceito, né? Agora, por que eu falo que não se confunde a dimensão do plano elemental com a dimensão do plano espiritual? Porque são faixas vibratórias muito diferentes. Nessa brincadeira que eu fiz das ondas do rádio, a gente poderia considerar que o reino humano e o reino elemental, eles estão vibrando numa mesma frequência de rádio FM. Agora, o plano astral, por sua vez, já está numa outra faixa vibratória totalmente diferente. O plano astral, ele estaria vibrando numa frequência de rádio AM, por exemplo, que é uma frequência que está muito mais distante das ondas FM. Vocês conseguiram pegar essa ideia? Bom, mas vamos lá. Vamos continuar aqui com as nossas explicações sobre os elementais. Como eu disse para vocês no episódio anterior, os elementais recebem esse nome porque eles atuam diretamente com os 4 elementos da natureza. E quais são esses elementos? Todo mundo sabe, né? O ar, a água, o fogo e a terra. Para cada um desses elementos, existe uma fauna de elementais. Eu usei esse termo fauna porque a gente não tem um vocabulário específico para nos referir ao reino dos elementais, né? Eu sei que eles já deixaram de ser simplesmente animais, assim como nós também não somos mais considerados animais. Mas enfim, vocês entenderam, né? Quando eu falo fauna, eu estou me referindo às espécies diferentes de elementais que vivem num determinado ambiente. Se nós falarmos do elemento terra, por exemplo, já foram catalogadas algumas espécies de elementais que são muito famosos no folclore popular. Nós temos os gnomos, as fadas, os duendes. Esses talvez sejam os mais famosos, né? Porque a presença deles entre os seres humanos começou a ser notada desde os povos antigos, principalmente na Europa. Foi lá que surgiram as histórias de gnomos, de fadas, de duendes. Porque os povos antigos, eles conseguiam ver e entrar em contato com esses seres muito mais facilmente do que nós conseguimos hoje. Porque hoje a gente vive num mundo de muita luz, de muito som, de muita tecnologia. Aliás, o nosso estilo de vida atual acaba afastando os elementais do nosso convívio. Os elementais não gostam e eles não têm interesse por essas coisas. Afinal de contas, eles são espíritos simples, né? Eles são espíritos muito ligados à natureza. E na nossa sociedade atual, nós temos um contato cada vez mais distante com a natureza. Diferente do que acontecia na Idade Antiga ou na Idade Média. Mas vamos lá. Nós também temos uma fauna de elementais ligados ao elemento água. Tanto a água doce quanto a água salgada. Nos ambientes aquáticos, nós encontramos as sereias, que são as mais famosas, né? Depois tem as ondinas, os tritões, as nereidas, as ninfas. E ligados ao elemento ar. No elemento ar nós temos os silfos e os elfos. Muita gente confunde e acha que as fadas estão ligadas ao elemento ar. Mas na verdade, as fadas, como eu já disse, elas estão ligadas ao elemento terra, porque elas são a contraparte feminina dos gnomos e dos duendes. Tanto é que era muito comum encontrar fadas andando pelos bosques. Essa confusão é natural porque, entre os povos celtas, os elfos, que são os elementais ligados ao ar, eles eram conhecidos como fairies. E daí, a língua inglesa acabou adotando essa palavra para se referir àquele reino mágico das crianças, né? Nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, eles chamam de fairy tale, que foi traduzido para o nosso português como conto de fadas. Por isso que nos desenhos norte-americanos e nos desenhos europeus, as fadas aparecem voando com asinhas. Na verdade, não é uma fada, né? É uma elfo, ou como diziam os celtas, uma fairy. Então, no elemento ar, existem os silfos e os elfos. E no elemento fogo? No elemento fogo, nós vamos encontrar as salamandras. E olha, de todos os elementais, as salamandras são as que mais se diferenciam da forma humana. Vocês sabiam? Todos os outros elementais têm alguma semelhança com o ser humano, nem que seja numa parte do corpo apenas. Mas as salamandras, elas têm um formato que foge totalmente à imagem do ser humano. Porque as salamandras, elas têm um formato de serpente. Uma serpente que se move muito rapidamente e que se contorce sobre si mesma. E o tamanho delas varia muito, né? Vai desde pequenas minhocas que se movem nas labaredas, nas chamas das fogueiras, até imensas formas plasmadas no céu que se contorcem ao redor dos raios e dos relâmpagos. É, gente! Quem ouve falar de elementais assim pela primeira vez,
acha que é uma coisa assim muito surreal, né? Parece ser muita fantasia, muita viagem. Aposto que tem um monte de gente aí pensando o que será que esse cara fumou para estar falando essas coisas? Mas não é imaginação não, viu, gente? Antes fosse. Os elementais, eles são muito reais e eles são muito atuantes no nosso planeta. Muitos espíritos superiores usam os elementais para manipular os elementos da natureza, para fazer o bem. Em contrapartida, tem muitos magos negros, muitos feiticeiros, que também usam os elementais, só que para fazer coisas ruins. Porque vocês lembram que eu disse? Os elementais, eles não conseguem discernir o bem do mal. Eles simplesmente obedecem quando são mandados a fazer alguma coisa. E tem muito espírito trevoso que acaba escravizando os elementais. Obrigam eles a fazer trabalhos de magia negra. Pobre desses espíritos ignorantes que escravizam seres inocentes para atender aos seus caprichos. Porque eles não imaginam o karma negativo que eles estão contraindo. A partir do momento em que a gente obriga um elemental a fazer alguma coisa ruim, nós estamos contraindo débitos perante o universo e nós estamos nos comprometendo juntamente com aquele elemental. Depois, nós seremos obrigados a ajudar o elemental a se reerguer por causa das coisas erradas que ele fez sob o nosso comando. Então, gente, nós como estudiosos do espiritualismo, nós precisamos ter a consciência de que as leis universais são implacáveis. Se você contraiu um débito com alguém, você vai pagar. Se você fez alguma coisa boa, você vai receber o seu crédito. É assim que a coisa funciona. Se você ajuda os animais, se você ajuda elementais, se você ajuda a natureza, você está plantando boas sementes. São créditos que, lá no futuro, eles vão se reverter em seu benefício. Agora, se você destrói a natureza, se você judia, se você mata os animais, se você escraviza os elementais, então você está construindo um futuro de muita dor, um futuro de muito sofrimento para o seu espírito. E olha, gente, um conselho das pessoas que entendem de magia e que manipulam os elementos da natureza. Nunca prometa nada a um elemental que você não possa cumprir, tá bom? Porque se você prometer alguma coisa para o elemental e você não pagar, pode ter certeza que ele vai transformar a sua vida num inferno, até você entregar para ele aquilo que você prometeu. Prometer coisa para elemental é pior do que prometer coisa para herê. Porque o herê, ele já é um espírito de luz, né? Um espírito evoluído. Ele tem discernimento. Ele sabe os limites em que pode agir. Agora, um elemental, um espírito que ainda está engatinhando na sua consciência, ele não conhece limites. Ele não sabe até que ponto ele está te ajudando ou está te atrapalhando. Ele simplesmente vai ficar agindo positiva ou negativamente na sua vida até se dar por satisfeito. Então, cuidado, gente. Cuidado quando vocês invocarem elementais para fazer qualquer tipo de trabalho. Bom, o ideal é que vocês não façam isso, né? Que vocês não invoquem elementais nunca. Deixem eles lá, vivendo livremente a existência na natureza, assim como nós estamos vivendo a nossa existência. Deixem que os espíritos superiores cuidem dos elementais, assim como eles cuidam da gente. Não se envolvam com as coisas que vocês não vão dar conta de resolver depois. Eu estou falando isso, gente, porque a Umbanda trabalha muito com os elementais naturais. A Umbanda usa os espíritos da natureza para ajudar a fazer limpeza, para ajudar a cuidar, para ajudar a manipular energias. Mas a Umbanda trata os elementais com muito amor, com muito carinho, diferente dos magos negros. A Umbanda trata os elementais da mesma maneira que você trata o seu bichinho de estimação, com a mesma ternura que você trataria uma criança pequena. Porque todas as entidades que trabalham na Umbanda têm essa consciência. Eles sabem que os elementais de hoje vão crescer, vão evoluir, e eles vão habitar um dia novos mundos. Eles vão formar novas humanidades. Bom, gente, tem tanta coisa ainda que eu poderia falar sobre os elementais. Eu não sei se eu continuo esse assunto ou se eu paro por aqui. O que vocês acham? Será que é legal a gente falar um pouco mais sobre os elementais? Vamos fazer o seguinte? Se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre cada um dos elementais que a gente conhece, manda uma mensagem para mim, que daí a gente continua falando sobre isso, tá bom? Afinal de contas, esse é um assunto que eu adoro. Então, entrem lá no nosso site, almadepoeta.com.br, deixem lá a sua mensagem, tirem a sua dúvida, deixem o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em responder. E não deixem de acompanhar o Alma de Poeta também pelas principais plataformas de áudio. Você pode encontrar o nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Amazon Music.
no Google Podcast, no Apple Podcast, no YouTube, enfim, nós estamos presentes no seu aplicativo preferido. Então eu fico no aguardo do contato de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e que o nosso Pai Olorum abençoe a existência de todos nós nesse planeta abençoado.